Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje mais um bate-papo sobre odontologia e com um conteúdo muito completo sobre a parte de reabilitação. Na verdade é um bate-papo com meu amigo Dr. Vinícius Riso, especialista, mestre e doutor na parte de reabilitação oral. Uma pessoa que eu sei que entende muito de planejamento, tem uma grande vivência clínica e um conteúdo que vai poder ajudar você que está começando na especialidade, você que quer aprender mais e que tem intenção de fazer um curso, uma especialização ou apenas se atualizar. Então esse conteúdo é para você, se souber de alguém que tem interesse, o que vai servir, compartilhe por favor. Se tiver alguma dica, alguma dúvida, pode deixar nos comentários que nós vamos tentar te ajudar o mais rápido possível. Eu tenho que te apresentar antes, mas eu falei, vou chamar ele primeiro que eu sei que ele já está pronto, né? Daí eu falo um pouquinho, né? Dr. Vinícius Riso Marques, né? Um amigo, ele fala que eu tenho dificuldade de falar o nome dele, eu não sei por que eu engasgo sempre. Toda vez. Mas Vinícius entrou na minha vida através de um amigo em comum, né? Do Dr. Tiago Freire, que eu te conheci, né? Foi ele que me apresentou e desde então a gente sempre tem trabalhado junto, feito alguma coisa junto, dentro e fora do consultório. Vinícius é especialista em prótese dentária, mestre e doutor em reabilitação oral, muito ativo nessa parte de curso, de ensino, né? Parte de inovação, tanto na questão de prótese e implante, né? Acho que você está sempre te vi bem atualizado e em busca de melhorar, assim, nunca te vi um cara quieto, assim, sempre atrás de alguma coisa nova para trazer para o consultório, para os pacientes e principalmente para os alunos, né? Deixar eles sempre afiados. Nunca tive aula com você, né? Assim, já participei de palestra, alguma coisa assim. Imagino que você deve ser bem exigente com os alunos, pelo tanto que você é na sua vida profissional, né? Então, obrigado por você participar hoje da live. O tema, acho que é um tema bem amplo, ainda brinquei na chamada que era a parte 1, porque se quiser falar assim o dia inteiro disso daí, tem tema para poder falar. E do seu... Eu só esqueci de falar do seu pós-doc agora, desse último ano na Universidade de Berna, né? Que acho que a sua conquista mais recente aí, de muita importância na sua formação, né? Afinal, não vai quem quer, né? Vai quem consegue, né? Então, meus parabéns aí. Vamos lá? Vamos lá, boa noite pessoal. É sério, cara, eu sei que é difícil ir lá. Boa noite pessoal, tudo bem? Boa noite Zé, obrigado aí pelo convite. É um prazer sempre estar aqui próximo de você aí para a gente discutir os diversos assuntos, né? Normalmente a gente tem... Tá me escutando bem? Tô. Beleza. Tá certo. Normalmente nossas discussões de consultório são mais fechadas, né? A gente acaba tendo um contato um pouco mais restrito aí na parte do consultório e fora da clínica nossas discussões são mais sociais. Então é um pouco diferente aí. Bem, boa noite para todo mundo, é um prazer estar aqui dividindo um pouco de conhecimento com vocês. Zé, obrigado aí pelos elogios, quero mandar um abraço aí pro Tiago, pro Patrick aí que estão assistindo. Acabei de ver que meu pai e minha mãe entraram também. Então, bem, vamos lá, né, Zé? A ideia de hoje foi a gente discutir um pouquinho de planejamento, mas mais no sentido de entender como seria um planejamento, né? É um pouco difícil da gente de ter esse primeiro contato com o paciente, é sempre um pouco complexo, né? Então eu acho que seria interessante para quem te acompanha aí ter uma visão um pouco diferente, né? Eu sei que seu foco é mais voltado para a ortodontia, mais voltado para a parte cirúrgica, então acho que seria interessante a gente discutir um pouco além disso, né? Eu acredito que nem sempre a gente termina o caso perfeito, né? A gente pode melhorar alguns pequenos detalhes, principalmente pacientes mais velhos que já passaram por restaurações e outros tipos de detalhe. Então, mais para frente, esses pacientes podem necessitar de outros tipos de tratamentos estéticos, tratamentos avançados. E mais para o final da live, acho que a gente pode discutir um pouquinho isso, né? Talvez agora seja uma hora boa da gente conversar um pouquinho sobre foto, né? Do começo do nosso planejamento. Quando a gente começou aqui na clínica, a gente montou, você montou, né? E eu ajudei até certo ponto. Pensar um pouco na parte da fotografia, né? Como fazer essa abordagem inicial do paciente. Então, acho que é interessante a gente pensar nisso. Eu lembro disso daí porque quando era o consultório era no outro endereço, tem um caso muito legal que a gente fez e as fotos iniciais não servem para nada, né? Daí, assim, o caso terminou bem, daí falou assim, Zé, tem que melhorar isso daí.
E é bom saber que tem que melhorar e vamos lá. Estou em busca de melhorar, de aprender uma foto melhor para documentar, porque eu vejo diferença assim. A foto que eu uso para ortognática tem um tipo e um valor, assim, que é o rosto, é uma posição de foto que acaba sendo quase um retrato, né? E da oclusão do antes e depois, da mudança de plano e como aparece no sorriso é um pouco diferente de quando a gente vai planejar um caso de reabilitação, por exemplo, que já envolve foto intraoral, uso de espelho, afastador de lábio para a foto cruzar para o lábio não pegar. Então é uma foto, vou falar assim, é uma foto mais difícil, você sabe disso. O que acontece, não que a gente que trabalhe de maneira... Vamos colocar que você trabalha mais com a parte de face, né? Que essa parte de cirurgia acaba envolvendo mais grandes movimentos de face. A gente acaba não envolvendo tantos movimentos de face. Então a área da ortodontia, a área da cirurgia, a parte da face é muito importante. Mas quando a gente começa a pensar, beleza, vamos pensar em parte estética, um dente, 2 dentes, até 6 dentes, a gente consegue trabalhar sem mesmo estar utilizando a própria face do paciente como referência. Mas quando a gente começa a pensar em reabilitação oral, casos extensos, a gente precisa da face porque é ela que vai guiar o nosso planejamento, né? Eu tenho fotos de casos que terminaram maravilhosos, dentro da boca, próteses incríveis. Quando eu coloco junto com o rosto do paciente, o plano oclusal está levemente angulado. Então o que acontece? São alguns detalhes no planejamento que a gente acaba se perdendo, né? Então a importância hoje, principalmente pensando em fluxo digital também, já evoluindo um pouquinho mais, não é somente a fotografia como um registro. Hoje em dia a gente utiliza a fotografia para o próprio planejamento. Então eu consigo sobrepor, igual a gente trabalhou em casos aqui, eu sobreponho a imagem, o rosto do paciente, o sorriso do paciente, e eu consigo fazer uma sobreposição com o modelo dele. Então eu consigo fazer todo o planejamento, o enceramento e mesmo o desenho do sorriso novo do paciente vem do rosto. Então onde antes a gente usava o arco facial, não que não seja importante, hoje a gente consegue trabalhar, consegue manipular esse paciente de maneira virtual, utilizando o rosto como referência. E isso é importante porque eu preciso ter um protocolo fotográfico, eu preciso ter uma sequência, eu preciso ter uma forma. E na evolução das fotos, na evolução do que a gente quer para o nosso paciente, para a nossa clínica, é importante também a gente pensar que uma cor neutra, mesmo o posicionamento do paciente, a própria câmera que a gente utiliza, a luz que está no fundo, a luz que está de frente, qual é o tipo de flash, tudo isso vai de alguma forma influenciar na cor, na qualidade da imagem que a gente quer. E se a gente pensar na própria reabilitação, a própria característica da câmera, da luz, do flash, mesmo o balanço de branco, isso vai ser fundamental porque o técnico ele precisa ter essa referência. Se cada câmera tem uma cor, tem um balanço, tem uma forma diferente de ser feita, isso vai inevitavelmente comprometer o resultado final do tratamento. E você vê, eu sempre fotografei casos, eu fui fazer a questão de ver o balanço de branco certo dos flashes que eu uso sábado agora. Eu não usava isso porque... Voltando para o que eu te falei, como é caso de ortodontia, ortognática, essa questão da cor, se você sempre tira errado, ela fica errado sempre e padroniza pela cor errado. Uhum. Mas se você vai usar essa foto para escolher uma cor, para mandar isso para um laboratório fora, ou mesmo que o laboratório seja na cidade, mas você não vai até lá mostrar o paciente, né? Ele não vai ter o contato com o paciente. Então você tem que ter um jeito da cor ser transferida para o lugar e ele poder saber... a base que está ali, né? O tom que está do dente do paciente, que isso no final é toda a diferença, né? Principalmente numa região anterior que não aceita erro de quase nada, né, Vinícius? Você sabe que o paciente, quando está terminando a reabilitação, ele não quer terminar meia cor diferente um do outro, né? Ele quer todos iguais e parecidos, né? Ainda se a meia cor for 2 dentes que são homólogos, tudo bem. O problema é quando é metade, ou quando é um dente sim, um dente não. É muito difícil. Para isso a gente tem basicamente 2 dicas para utilizar. Ou manter sempre um balanço de branco estabilizado com o flash que você tem e sempre usar o mesmo. Ou então, quando for fazer a foto de escolha de cor, usar um contraste cinza. No próprio Lightroom tem como uma ferramenta de você balancear o branco seguindo essa referência, esse contraste padronizado. Então é uma forma também do laboratório ter o controle disso. Claro também se o laboratório trabalhar dessa forma, porque não adianta nada, muitas vezes a gente faz foto, tudo mais, e o técnico acaba aplicando usando um celular. Então tudo isso precisa ser levado em conta também.
né? Hoje existem diversas ferramentas mais caras e tal, mas acho que na nossa rotina não. Se for pensar, é bem chato, né? Porque daí você tem que ter tanto o celular quanto o monitor calibrado na cor que você vai usar, porque senão também muda tudo, né? Quantas vezes você vê uma foto que no celular é bonita e no monitor tá diferente? Porque às vezes o monitor não tá calibrado também, né? É uma evolução muito... não que ela não seja importante, mas é muito fora da realidade. É muito fora da realidade, não condiz com o que a gente faz. Talvez no ambiente acadêmico ou em qualquer outro ambiente menos real do que o que a gente vive seja interessante, mas eu não vejo... No dia a dia, né? No dia a dia não vai ser isso que vai fazer a diferença. Igual eu falo, eu converso com os meus amigos e com os dentistas que se formaram comigo e mesmo com os alunos, se você tem a possibilidade de levar o técnico para a sua clínica aqui em Bauru, é muito factível porque no máximo 20 minutos você está em qualquer lugar da cidade. Lógico que em lugares distantes é diferente, mas a possibilidade de você chamar o técnico para ir no seu consultório, para maquiar na boca do paciente, eu já tive central de fazer 7, 8 provas, porque é um central de um paciente jovem que tem que ficar perfeito. Então, se o técnico não vem, aí é fotografia, muda a cor, pastilha diferente. Faz parte, é a rotina. Você vai fazer um caso para ficar perfeito, você tem que trabalhar desse jeito, não tem muito como fugir, né? Infelizmente. E hoje em dia cada vez mais está essa procura, né? Não que antes aceitava, mas assim, já vi muito caso vir aqui no consultório para você trocar coroas de cerâmica antigas, ou mesmo restaurações por lente, por outro tipo de finalização, porque na hora que você chega uma hora da idade do paciente que um dente é cerâmica, um dente foi uma metalocerâmica, o outro é uma resina, daí na hora que você vai bater cor, cada dente está de uma cor, daí você não consegue, tem que começar tudo de novo, né, para poder acertar esse sorriso novamente, né? E acho que daí acaba sendo uma indicação boa de você fazer os laminados, né, Vinícius? Pode ser uma indicação, né? Existem diversos tipos de tratamento que a gente pode definir, né? Os laminados são um tratamento, claro que um pouco mais invasivo, mas é um tratamento que a gente consegue resolver esse tipo de problema, assim, variação de cor, restaurações antigas, sempre evitando o sobretratamento, né? Semana passada mesmo, chegou uma paciente, um sorriso lindo, os dentes branquíssimos. Eu quero deixar o dente mais branco. Não, mas já está muito branco. Não, eu quero mais e quero fazer laminado. Por quê? Porque eu vi que era bonito. Sentei a paciente, fiz a foto, um sorriso maravilhoso. Mostrei para ela, nossa, nem parece que é minha boca. A gente está muito acostumado a ficar com a selfie, tirar foto de próximo, com uma luz ruim, um celular. Então, muitas vezes não é a nossa realidade, sabe? Então, aí que tá, é muito crítico isso. E aí a gente começa a ter esses detalhes éticos também de, putz, vou fazer em todo o tratamento, existe sobretratamento, esse paciente é indicado para isso. Vou finalizar todo o caso assim, né, para poder acertar e começar a nivelar todo mundo, né? Mas essa busca do branco que não existe acontece sim, isso é normal de o paciente querer. Quando a gente pensa no tratamento, é muito difícil da gente entender o que o paciente quer. Eu quero branco. Tá, se a gente olhar a nossa escala de cor, abaixo do B1, né, que é a cor mais clara da escala, tem mais 4 cores. Então, branco. O que é branco? É muito difícil. Então, outra dica que a gente faz, que eu recomendo para os alunos que a gente trabalha no curso, eu faço o mockup com a cor B1, tá? Que é a cor mais clara que a gente tem. Tá, tem bleach também, mas é uma cor que eu uso de base. Se o paciente olhar e falar, nossa, está muito branco, então eu sei que eu vou trabalhar com 1A1, no máximo 1A2. Quando o paciente olha e fala, eu quero mais branco, eu jogo para um BL3, que é uma cor um pouquinho mais clara. Eu não chego BL1, BL2, que é muito, muito claro. É ruim, porque o dente ele fica sem vida. Como o técnico ele não consegue dar caracterização nesse dente, como ele é muito branco, é um branco estourado, o técnico não consegue caracterizar e fica um dente sem vida, fica aquele dente muito branco que chama mais atenção. E aí a gente gosta de usar o branco do olho como referência. Então a própria fotografia, com o sorriso aberto do paciente, a gente consegue olhar a cor do olho e consegue chegar, esse dente chega próximo ao branco do olho. Então são duas referências que a gente usa aí para planejar a coloração, a forma de fazer esses pacientes. E a importância da fotografia de novo no planejamento, né?
Hoje, infelizmente, Zé, não existe reabilitação oral sem foto. Não existe mais. A gente não acredita que, com todas as possibilidades que a gente tem, desde celular, câmera de entrada, câmera avançada, câmera profissional, a gente acha que é aquilo lá. Eu vou oferecer para o meu paciente o melhor tratamento possível, mas eu não vou ter o melhor material possível. Não faz muito sentido para a gente. Se você quer tratar o paciente, quer reabilitar o paciente de verdade, eu acho que a fotografia, a câmera fotográfica é uma ferramenta de trabalho para a reabilitação. Da mesma forma para a ortodontia. Não tem como você planejar um caso de orto se você não vê o rosto do paciente. Para a cirurgia ortognática, a mesma coisa. Entendeu? Para a reabilitação não tem como. Tanto que quando vai fazer o posicionamento da cabeça, da tomografia, antes de começar a fazer a movimentação, você tem que ter tirado as fotos do jeito que você avaliou o paciente. E o que você estava falando, a questão de fazer as fotos, é a questão de reprodutibilidade das fotos, né? De você conseguir numa outra vez fazer, assim, teoricamente seria quase no mesmo fundo, no mesmo lugar, com a mesma posição do paciente, para você poder comparar o que acontece antes e depois, né? Exatamente. E na hora, uma coisa que assim, às vezes a gente não tem essa paciência, né? Mas uma coisa que eu vi, quando eu consigo, é o quê? Faz a foto e já passa para o computador. Dá uma aumentada, porque às vezes na tela ela engana a gente. Então, caso assim, é importante, por exemplo, um pré de cirurgia ortognática, tem que tirar a foto, já passar na hora e olhar, o paciente está na recepção ainda. Ó, deu certo, tchau, até amanhã. Não deu certo, volta, tem que refazer essa foto. Porque às vezes você fala, ó, eu vou tirar a foto, deixa na máquina, amanhã eu faço a cirurgia, a hora que você vai ver, puta, perdi a foto. Perdeu o caso. Ou então depois eu faço. E isso de perder o caso, não é que perdeu o caso para dar aula ou perdeu o caso para mostrar, perdeu o caso do paciente. Aquilo lá é o antes dele, entendeu? Quantas vezes, tem muito dentista assistindo, né? Quantas vezes você não terminou um caso, ficou sensacional, você está super contente, putz, resolvi o problema do paciente, você mostra no espelho para o paciente fala, nossa, mas tá parecido com o que era antes, não mudou nada. Se você não tem a foto, você perde isso. Gente, pode ser do celular, entendeu? Mas é importante ter essa referência. E eu acho, Zé, também que é importante na hora da própria... Bem, talvez a palavra não seja essa, mas na hora da venda. Na hora que você conversa com o paciente, que você faz o planejamento, a gente trabalha com área estética, com laminado, por exemplo. Tá, beleza, são 6 dentes, são 8 dentes, são 10 dentes. Como que eu sei? É o sorriso do cara, 45 graus. Quanto ele expõe do sorriso? Ninguém se vê assim. Quem que se vê desse jeito? Ninguém. Então o que eu preciso? Eu preciso mostrar para esse paciente a quantidade de dentes que eu vou fazer, qual é a amplitude do sorriso, o que ele quer fazer, escala de cor. Eu preciso identificar isso e conseguir de alguma forma passar para esse paciente, né? Mais uma vez, eu acho que essa questão do mock-up, da prova que faz, isso é muito legal para o paciente entender, né? Porque eu trazendo isso para a ortognática, por exemplo, quando você planejava no articulador e mostrava o modelo, aqui estava com a mordida antes ou depois, o paciente até entendia, eu fazia que entendia, mas não dá para ter uma noção. Quando você mostra a simulação em 3D, o paciente já vê o rosto mudando, vê o que mudou de altura, o que ele vai ganhar de altura, por exemplo, daí ele fala, entendi o que vai acontecer. É mais prático. Imagina se você tivesse que vender ou para o paciente explicar para ele o mock-up sem fazer, já vir direto com a peça para instalar. Seria muito mais difícil, né? Então, essa tecnologia que está a nosso dispor hoje tem que ser usada, né, Vi? Como a gente fazia antes, mandava para o técnico encerava baseado na experiência dele, na relação que ele tem com a técnica de enceramento, mandava para o dentista via se era isso ou não, entendeu? Mostrava o modelo assim, né? Mostrava o modelo paciente, você via. É totalmente diferente, né? Hoje eu consigo guiar o meu enceramento, entendeu? Todo o planejamento, ele é dependente de mim. Lógico, eu dependo do técnico, eu dependo da habilidade dele, eu dependo de tudo isso. Mas, se sair alguma coisa errada, eu sei que a culpa é minha, entendeu? Não tem quem eu culpar. Eu tirei a foto, eu planejei o caso, o técnico encerou, mas eu provei na boca, o paciente aprovou. Então não tem como, não existe desculpa, entendeu? Isso eu acho muito importante, porque eu assumo a responsabilidade do tratamento. Estava conversando hoje com o Henrique. A gente está tirando todos os fatores
que podem ser complicadores ou gerar dúvida. Então, eu vou trabalhar com o melhor material. Então, não tem como eu culpar o material. Eu vou trabalhar com o melhor técnico. Então, não tem como eu culpar o técnico. A ponto de o único problema, se der alguma coisa errada, sou eu. Então, dessa forma, eu consigo rever realmente o trabalho correto, realmente minha técnica é correta, realmente eu tenho habilidade para realizar o tratamento que eu estou me dispondo a realizar. Então, essa é uma forma que a gente está encontrando de identificar a forma certa de fazer, sabe? Tirar intermediário, não colocar mais culpa nas outras pessoas, né? Isso eu acho muito importante. Não é buscar o norte, já começar nele, né? Exatamente. É muito importante. E acho que isso vem da sua experiência de vida também já, né? Porque você também já quebrou a cabeça várias vezes, né? Nossa, isso faz da gente, eu vou falar assim, isso faz a gente não querer errar mais ou ficar testando mais as coisas, né? Com o tempo você fala assim, isso não vai dar certo, eu sei que tem coisa que funciona melhor. É aquilo lá. Bem, a gente já teve muita conversa disso, não somos tão distantes assim de tempo de profissão. Chega uma hora que não dá mais, né, cara? É um sofrimento desnecessário. Quando a gente começa a colocar... A gente tem muito isso de... Não, acho que dá, de tentar resolver o problema do paciente. Mas lá no final, se a gente colocar na ponta do lápis... uma moldagem ruim, com um material de moldagem ruim, acaba no final dando errado, de eu ter que chamar o paciente de novo, de eu ter que refazer a moldagem, por melhor que seja a técnica e o material seja insatisfatório, eu não gosto de dormir mais com essa sensação de tem uma coisa melhor, mas eu estou trabalhando com uma coisa que não é tão boa, entendeu? É difícil isso. E é aquilo lá, todo o tempo que a gente economiza trabalhando com material bom, no final ele é recompensado, né? Isso faz toda a diferença, sim. Até porque a gente não trabalha em lugar que precisa, né? Assim, a gente as pessoas já procuram sabendo que vai em busca de resolver problema, né? Isso já foi um peso para mim isso daí. Hoje em dia você vê que a pessoa, vai lá no Zé que ele vai extrair seu dente e vai dar certo. Então essas coisas já vai te trazendo... Sim, tipo é um peso nas costas, mas numa fase que você já consegue suportar isso, né? Já teve fase que era difícil isso daí. Porque... E isso é importante. Isso de fase, cara, é uma evolução, entendeu? Não tem como você sair da faculdade e chegar no pico, querer já começar a trabalhar num nível altíssimo, porque muitas vezes o paciente que vai te buscar querendo um dentista de um nível altíssimo, pode encontrar um dentista num nível intermediário, ou mesmo num nível alto, mas sem não é nem, talvez não seja experiência, mas essa vivência clínica de entender como as coisas funcionam, sabe? Pô, você quebrou a cara no começo, eu quebrei muito a cara no começo. De trabalhar em tudo quanto é lugar, de todas as formas possíveis, mas assim, fazendo o melhor no que eu tinha à minha disposição, sabe? Até um ponto que a gente consegue, tentar ter o melhor à nossa disposição, né? Ou buscar trabalhar com o que tem de melhor para justamente a gente entregar esse conforto para os nossos pacientes. Eu achei que você ia falar trabalhar menos, mas acho que isso não vai acontecer, não. Nossa, achei que você ia falar assim, para trabalhar menos, acho que isso não... Cada vez que uma coisa melhora, tem outra para te tomar mais tempo. Mas acho que isso é gostoso, esses desafios são legais. Eu tinha um professor acho que é o que nos move também, viu, Vi? Tinha um professor meu aqui na FOB que ele falava exatamente isso. Ele falava assim, Vinícius, eu tenho 30 anos de profissão. No começo eu pensava que eu já ia estar tranquilo, que eu ia estar trabalhando menos. Ele pôs a mão no meu ombro assim e falou, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. É essa a ideia, né, cara? Eu acho que é uma profissão muito boa, né? Se a gente tem a possibilidade, a disposição e gostar do que faz, não tem muito segredo. É sempre bom a gente estar fazendo. Não, isso e pensando bem assim, eu nunca tive outra profissão, né? Fiz várias coisas na vida, mas nunca tive outra... Nunca ganhei dinheiro com outra coisa assim. Já fiz rolo, na época da faculdade, teve época que queria ser outras coisas, mas isso foi mais por necessidade do que por querer. Profissão mesmo, acho que foi sempre na Odonto que me deu tudo que eu construí, assim, de amizade, de família, de tudo e retorno também, foi tudo através da odontologia.
E é estranho isso, né? Porque, estranho não, é tão legal isso daí do jeito que foi, porque eu vejo que você aprender uma profissão e ela durar para a vida inteira é uma coisa que, hoje em dia, porque a gente vê muito, eu já vi muito colega, em cada fase da vida tá fazendo uma parte da odontologia. E assim, você vê que, por exemplo, eu escolhi uma coisa que no começo, muita gente falou assim, mas você só vai extrair dente, fazer cirurgia, isso vai ser de vez em quando. Mas você vê, falei, mas se eu treinar, eu pensava comigo, né? Se eu treinar, fazer dente difícil, resolver coisas que as pessoas não gostam de fazer, por mais que seja ruim pensar assim, eu vou ter serviço, sabe? É exatamente isso, cara. A ponto de, cara, eu sou o melhor em fazer isso, entendeu? Eu sou o melhor possível em fazer isso. Tudo que... Isso é muito engraçado, é meio estranho. Você pensar que tudo que você fez lá atrás te trouxe onde você está agora, entendeu? Todos os detalhes que você pensou, todas as horas que você gastou, te trouxe onde você está, no nível que você está. Isso é muito reconfortante você pensar isso, que todo o seu esforço valeu para onde você está. É muito frustrante você pensar alguém que fez uma faculdade, que estudou muito tempo, fez uma pós-graduação, não se encontrar, né? É muito difícil isso, cara. Quando a gente conversa com outras pessoas que passaram por isso, você mudar de especialidade é um detalhe que às vezes se complementa, né? Beleza, você fez cirurgia, é interessante você fazer orto, porque você quer trabalhar com ortognática. Você fez prótese, é interessante talvez você pensar em implante, porque se complementam. Mas imagina trocar de profissão, cara. Deve ser uma barra pesada. Então eu sou muito grato também de ter acertado ter acertado primeiro. Ter acertado. Porque eu escolhi muito cedo, né? E eu não tinha referência na família, nada. Você ainda teve exemplo de trabalhar, né? Seu pai é um cirurgião dentista. Então acho que você viveu isso mais do que eu ainda, né? Eu não tinha consultório para ir, não ia. Eu fui entrar no consultório na clínica da faculdade, foi mais estranho ainda. Eu vejo o Theo correndo aqui, brincando na sala. Era eu e meu irmão quando a gente era pequeno. Entra, abre a porta. Conhece então, os pacientes. Acaba convivendo aqui. E tem que vir de vez em quando, né? Pra ver que eu tô trabalhando se eu não tô em casa, né? É isso sim, cara. Tem isso também, né? É importante. Mas você sabe que falando do planejamento, acho que eu nunca te contei essa história. Quando eu tive contato com o implante a primeira vez, foi em 2001 na graduação. E na época não tinha muita opção, né? Era Nobel, HE que usava, então era meio que uma conversa em resumindo. Se não dá para usar pilar, você põe UCLA. Né? Era essa o resumo da... É lógico, mudou um monte de coisa, eu falei com o Abas na live da semana passada. Hoje a diferença de instrumentação, das brocas, do desenho do implante, então tudo isso evoluiu muito. E daí quando eu fui fazer o curso com o Paulo, isso já em 2008 para 2009, que nem era especialização ainda, fui fazer um curso que ele tem no consultório até hoje, esse curso existe ainda, é um aperfeiçoamento na IOCP do consultório, né? E daí estava começando a usar Cone Morse assim, em larga escala, já tinha Daniel Dente, e daí eu vi que no Cone Morse você não podia errar, por exemplo, naquela época, né? Hoje ainda tem algumas opções, tem mais munhões, mais tipo de munhão e tal, mas naquela época não tinha muito como errar, então você tinha que ter altura para usar um pilar, então você já tinha que pensar antes para fazer o implante, né? Vou pôr o implante lá, depois eu mando para o cara da prótese e ele resolve. Às vezes não resolvia, né? O Cone Morse já começou a ter essas limitações. Daí eu falei, é muito importante você saber isso antes, né? Você fazer a prótese na cabeça primeiro, o que eu quero de prótese, para você pensar no que você vai fazer de cirurgia, na primeira fase. E quando a gente trabalhou isso daí, então eu já aprendi muito, que da época o Thiago já fazia. Teve o Gabriel, na época da minha especialização lá de BH, que também manja muito de planejamento, que me ajudou muito na época de aprender. Você já veio numa fase que já estava um pouco mais treinado, assim, já tinha aprendido um pouco mais disso daí. Mas eu vi que na época que a gente planejava os casos juntos aqui, essa diferença isso faz toda a diferença no final, né? Eu acho que você consegue potencializar o resultado de uma forma absurda de trabalhar junto. Vinícius, eu pensei nisso, você pensou, você já dá a sua parte. Daí sempre equalizava, por quê? Para no final ser bom, para não chegar a bucha na sua mão, né? Porque deve ter muita gente que faz isso. Faz o implante e fala assim, agora minha parte está feita, vai embora. E não é assim, né? Então essa questão do planejamento é muito importante. É fundamental, cara. A gente, em contato com o curso de implante, discutindo,
E sentando para planejar um curso, hoje em dia, eu posso colocar tranquilamente para você que 50%, 60%, até 70% do curso de implante tem que ser reabilitação, cara, tem que ser prótese. A fase de planejamento no implante, você só tem uma oportunidade de colocar o implante no lugar certo. Então, todo minuto que você gasta pensando nesse implante antes de instalar é fundamental, cara. Depois que você instala o implante, ele está numa má posição, superficial, inclinado, mal posicionado, você perde o momento perfeito de instalar esse implante. Tem que tirar o implante ou tem que fazer alguma outra cirurgia para tentar corrigir, cara, nunca vai ficar bom. Nunca vai ficar bom. É muito difícil, é muito difícil. A fase de planejamento é onde a gente bate muito nos cursos, muito nos cursos. Porque assim, você conversou com o Abas, eu vi a live, não é um absurdo de complexo, não se compara você tirar um dente do que colocar um implante. Tirar um dente é muito mais difícil, necessita ter muito mais difícil, necessita ter muito mais estudo, cada dente é de um jeito, o implante é de uma forma só, o implante ele tem um formato cilíndrico, pode ser o corpo cilíndrico, o ápice arredondado, o ápice mais vivo, mas é uma sequência de broca e coloca-se o implante, entendeu? Exige um certo conhecimento, mas não é como tirar um dente, que cada dente é de um jeito, cada raiz vai para um lugar, é completamente diferente. Às vezes a gente trabalha em terceiro molar superior, que você não consegue nem ter uma visão direta do que você está fazendo. Exatamente. Isso aí. E o que a gente observa é, se você colocar o implante no lugar certo, você não tem nenhum problema na sua vida. Você coloca o implante, instala o implante, acabou. Agora, um implante mal posicionado, você pegou o paciente a primeira vez e já vai em cima para fazer o implante, não conversa, não planeja, não molda, não discute isso, dificilmente esse caso vai funcionar de maneira correta. E tudo que vem depois do implante mal posicionado é uma forma de improviso. A gente acredita que é uma forma de improviso. Você perde a oportunidade de colocar o implante no lugar certo, na hora certa, para ficar improvisando, fazendo cirurgia, tentando fazer recobrimento, entendeu? Hoje em dia, o Thiago fala muito isso nos cursos dele, que a gente acredita bastante também, que a gente no curso tem que começar a ensinar explantação. Tem que treinar os alunos a tirar implante também, não só de colocar. Então, a gente vive essa fase hoje, cara. Igual nos cursos de prótese, onde a gente tem que treinar o aluno a remover laminado, a cortar coroa. Porque é o que acontece. Retratamento, cara. E é difícil isso, né? É difícil e é frustrante, cara. Você acreditar que um outro dentista, com a mesma formação sua, lógico, não é só o dentista, também tem o paciente, tem a situação, não julgamos isso. Mas acreditar que poderia ter sido feito de uma forma melhor e não foi feita por um fator qualquer é muito difícil, cara. Acaba sendo muito frustrante pra gente. Muito frustrante. Mas você sabe que... Mas, por exemplo, você falou de remover implante, né? É uma coisa que eu aprendi a fazer depois. Eu nunca, na especialização, nunca fiz nenhuma remoção. Hoje em dia é recorrente, Zé. Recorrente nos cursos, a gente está convivendo bastante com isso. E aí, vai remover como? O que vai fazer depois? Como que vai desenvolver isso? Porque eu fiz assim com o Paulo aqui na PCD em Bauru, né? Com o Paulo Domingos, a especialização. E também tinha bastante parte de prótese e na cirurgia tinha muita cobrança para fazer, assim. Porque não era assim, ó, vai, faz, depois vou ver pronta a sutura. Não, você tinha que mostrar cada passo e o Paulo ficava ali em cima para ver. Então você, marcou onde que é, daí ele vinha e media. Eu perfurei a primeira broca, daí vinha, confirmava. Vou descer o implante, então vai descer, quanto que mediu, sonda lá. Porque isso faz você fazer o quê? Não só do aluno ficar com receio de fazer, mas para ele ganhar confiança de fazer certo, na verdade, né? Ao contrário. E entender e guardar a sequência, isso é fundamental, é muito bom isso, você ter esse controle das etapas, porque é uma forma de você guardar. Você sabe que o primeiro passo vai ser esse, o segundo passo vai ser esse. Então você cria essa memória muscular, né? Você cria essa sequência tem que ser referida. Toda vez que eu freso, eu tenho que fazer a medida, eu tenho que aferir, eu tenho que sondar, eu tenho que verificar o posicionamento. Isso é muito importante. Zé, fazendo assim não tem como errar, cara. Não tem como errar. Seguindo o passo, seguindo o protocolo, não tem como errar. A gente erra quando a gente se perde, quando a gente se dispersa, quando a gente se embanana no planejamento, quando a gente não planeja, entendeu?
Não tem como. Se eu faço uma sequência de foto no paciente, coloco tudo isso na tela do meu computador, mostro isso para o paciente, não tem como eu não estar relacionado com o caso. Esse paciente vai sentar, eu sei o que está acontecendo. Eu não tenho surpresa. Lá no começo, quando eu comecei a trabalhar no consultório, às vezes era surpresa. Eu lembrava do nome do paciente, mas não lembrava o que tinha. Hoje eu abro meu computador, eu tenho o nome do paciente, tenho a foto dele, foto inicial, a evolução do tratamento, o planejamento. Hoje em dia você com a parte de planejamento digital, de ortognática e tudo mais, você sabe como era o antes, como é o depois, você consegue ver como vai ficar. Então, assim, são ferramentas infinitas para fazer o que você quiser. Agora, o que não pode existir é a desculpa de não planejar, de não pensar, de não fazer, entendeu? Eu acho que isso E acho que o atendimento nunca pode ser por impulso. Assim, o paciente vem para fazer a documentação, conversar, e daí ele vai entender tudo para voltar outro dia para fazer. Porque isso é outra. Porque a gente também tem que maturar essa ideia do que você pensou. Você fala para o paciente, eu pensei, eu acho que assim dá certo. Tem casos que já sabe, tipo, o dente está perdido, tem que fazer implante, não tem opção, já está pronto, não tem volta o dente, às vezes não tem mais o que fazer. Mas você pensar o que vai ser, qual o tamanho do implante, você vai ver o exame com calma, a fotografia, para daí você passar um plano de tratamento e daí fazer. Então, às vezes, essa pressa é nossa, de ter calma, assim, o caso vai resolver. É só ter o tempo de conversar, o paciente entender o que você está falando, voltar para confirmar e daí passar a medicação, passar todas as orientações e daí começar o caso propriamente dito. Então, às vezes, uma conversa a mais te dá o resultado mais tranquilo, vamos falar assim, para você poder ter uma noite de sono sem ficar preocupado, né? Porque em cirurgia principalmente, viu, eu acho que assim, tem umas coisas que nunca passa. Você acostuma. Não sei se você tem isso na prótese, né? Por exemplo, toda véspera de cirurgia, você não tem como não estar pensando no que você vai fazer no outro dia, assim, não tem, você acostuma, você não perde o sono com isso, mas você dorme operando o caso, vamos falar assim, se você não desligar, você fica parado, você está assistindo TV, vendo alguma coisa, mas você está pensando no que vai acontecer amanhã. E na prótese acho que é assim também, né? Porque até dar certo, você está na ansiedade ali, né? Não demonstra tudo, você não fica suando, mas você fica ali, até dar certo eu quero... Quando não for assim, tá errado, cara. Quando entra no automático, não funciona mais. Tanto que eu falo para os alunos, vai fazer cirurgia, vai planejar o caso, faz a moldagem do paciente, vaza o gesso, faz a cirurgia no modelo, você vai tirar o enxerto da onde? Você vai colocar o implante aonde? Faz a cirurgia no modelo, olha, entende o caso, põe em oclusão, vê a altura, tem espaço para tratar, tem... Existe toda uma sequência que faz. Quando você perde isso, você chega, faz implante e manda bala, faz a cirurgia e manda bala. Não pode existir essa normalização disso. É um procedimento sério, envolve um paciente, envolve todo um tratamento complexo, né? Então faz muita diferença isso. E, igual você falou, eu estou sempre pensando o que eu vou fazer, qual vai ser o próximo passo, o quanto eu tenho que desgastar de um dente, por que eu tenho que desgastar um dente, qual vai ser a sequência de tratamento. Tudo isso tem que estar em mente, entendeu? Mesmo quando está montando a mesa cirúrgica, a cabeça está funcionando, pensando o que vai fazer, qual é a sequência. Tanto que às vezes o paciente nota que a gente está nervoso antes do tratamento, mas não nervoso com medo de fazer, mas nervoso, tipo, pensando, o estresse para não errar um passo, não faltar nada. A gente sempre funciona dessa forma, né? De ter essa preocupação, porque é uma pessoa, é um ser humano, e normalmente é um amigo também, né? Então a gente pensa muito para não errar nunca. Claro que somos humanos. Ainda falei com o Abra isso daí, né? É difícil a gente... vai fazer um implante normal. Eu sempre tenho um tamanho maior, um tamanho menor, o que você vai usar, às vezes um diâmetro diferente. Porque como você vai apanhando durante a vida, você fala assim, eu tenho que ter essas coisas. Você não vai... um implante, vou levar um implante, vai abrir, vai, sei lá, cair no chão, você vai fazer o quê? Vai pegar do chão e pôr? Não dá. Então você sempre tem que ter as coisas. E na prótese eu vejo que isso é pior, né? Na próxima porque... não tem muito como fugir, não. Isso é pior, porque tipo assim, você começa, o cara não vai embora sem o dente, né? Não importa de onde seja, depois que você começa a execução, você tem que terminar. É uma agonia maior, né, Vi? É a primeira coisa. A primeira coisa sempre tem que estar na mesa é a provisória pronta.
Você vai preparar o dente, a provisória tem que estar pronta. Não tem como fugir disso, né? E Eu sei que você acostuma fazer, mas eu já vi você fazendo provisório na hora, eu falo assim, nossa, eu já tinha moldado antes. Você chegava na hora, eu já vou fazendo. Tem que ter confiança com o tempo, ganha, né? Mas é uma habilidade que é treinável, né? Não é para aprender isso? Não, precisa ser. E normalmente quando a gente pega os alunos que acabam de sair da graduação, eles fizeram 2, 3, às vezes nenhum provisório na mão, né? Provisória na mão. E é muito importante isso, porque se acontecer alguma coisa, se o técnico não entregar, se quebrar a provisória, você não consegue se virar. E tudo isso é uma evolução, é treino, entendeu? Seu primeiro dente você não tirou em 10 minutos igual você tira hoje, entendeu? Não, É evolução, é treinamento, cara. É assim. E é entender... Mas você ficava fazendo provisório aleatório? Você ficava em casa desgastando o dente, fazendo? Porque tem isso daí também, né? Tem que desenvolver essa habilidade que no começo... Eu falo porque eu, quando comecei a operar, minha mão esquerda não era boa. O que aconteceu comigo é que eu acabei desenvolvendo desde moleque muita habilidade, né? Meu tio é ourives. Então eu passava o dia nas férias, eu passava sempre lá. Então ele fazendo anel, fazendo brinco, fazendo corrente, e eu ficava ajudando. Então, igual politriz, os dedos são calejados disso, cara. Porque eu fazia o polimento, eu que ajudava. Ajudava como criança, mas ajudava, trabalhava, de fazer argolinha para fazer corrente, colar, tudo isso a gente fez desde moleque. Então meio que, cara, trabalhar no motor, desde moleque a gente brincava disso, sabe? Então para mim não é nada muito diferente assim, é só fazer um desenho diferente, mas precisa treinar, cara, não tem como nascer sabendo, infelizmente. Porque a habilidade é uma coisa assim, você não consegue num dia treinar um monte e conseguir, você tem que fazer todo dia, uma vez, um pouco, para conseguir. Demorou assim, na mão esquerda para eu conseguir fazer, porque na ortognática, por exemplo, muita coisa é com a mão esquerda, na extração de dente também, né? Você tem que usar a esquerda para fazer coisas assim, falar minuciosas assim, mas de detalhe, né? De você segurar, às vezes o campo é pequeno, e você depende da mão esquerda para afastar, e mesmo para fazer algum movimento. E às vezes até usar o motor, então você tem que treinar isso. E teve época de eu fazer muito o quê? Torcia a argolinha de cirurgia com a mão esquerda, até hoje eu faço sempre com a esquerda para treinar isso, que antes eu não conseguia torcer o negócio com a esquerda. Isso foi o quê? Não consigo, então faz hoje, faz mais um pouquinho amanhã, faz um pouquinho até na época, e fazendo com... Eu tinha essa mania de fazer as coisas com cronômetro, né? De ver o tempo que demorava hoje para depois ir melhorando. Não, mas até porque você vai atender um paciente, você fala, eu preciso de 1 hora. Daí você vê lá, às vezes não dá certo, mas você tem que saber quanto tempo você demora para fazer sua agenda. Não, você vai, marca 1 e marca daqui 3 horas, você acabou em 1 hora. Daí você ficou 2 horas ocioso no consultório, então não pode. Sim, então isso você tem que aprender a ver. Se você não tem o cronômetro, você vai na raça, né? Você começa a trabalhar com o paciente 1 hora e no final você vê que em 30 minutos você consegue resolver. É muito pessoal também, né, Zé? Depende muito. E depende do que você quer fazer, do que você está pensando, para o próprio paciente, onde você está. A gente sabe que existem diferentes realidades aí, então... Mas é importante você se conhecer profissionalmente antes, né? E entender os seus limites também. Acho que é muito importante. Ô Zé, Vinícius, pode falar, depois eu queria que você falasse um pouco dos cursos que você está fazendo parte hoje, como que tá, mas pode falar primeiro. Não, eu ia te perguntar se você está fazendo muita guiada, você está trabalhando bastante com cirurgia guiada? Você sabe que, de uns tempos para cá, por exemplo, esse ano teve muito pouco protocolo, né? Então, teve pouco protocolo, muito dente perdido para fazer implante unitário. Quando é molar, normalmente não faço guiada, assim, não tenho o costume de fazer de rotina. Mas área estética, central inferior, incisivo inferior, daí quase que 100% eu faço com guiada. E tá conseguindo trabalhar legal, tá gostando? Consigo legal, consigo. Isso é muito bom, consigo, né, cara? Sim. Eu trabalhar com a IUB, né, com o Eduardo, acho que fazer os guias com ele lá na... Porque agora não fala ele, mas é a empresa lá no consultório, na clínica deles, né? E eu acho que sempre dá certo. E uma coisa que também eu optei por fazer lá, porque você também conhece o Eduardo da IUB faz tempo, ele desde quando fazia aqueles planejamentos de protocolo
que era com outro tipo de tomografia que ia para fora, ele já estava nessa área de cirurgia guiada, né? Então foi a primeira pessoa que eu vi falar de fazer, e ele está sempre em busca dessas coisas, porque ele usa esse trauma acho que desde sempre, né? Não, o Eduardo é sensacional. Os então, cursos que a gente fez lá, você vê que ele marca reunião para discutir os casos, ele marca no final, depois do horário. O Eduardo é sensacional também. Muito. E também tive a chance, a oportunidade de trabalhar junto com a Karen em São Paulo, então a gente discute casos às vezes, também em grande altura ela também na questão de reabilitação, porque cresceu nisso também, né? Ela tem uma formação Sim. Voltada para isso daí, ativa no estudo, nessas coisas de evidências científicas e tal. Então acabou que eu tive a sorte de continuar, de ter de trabalhar com ela ali no dia a dia. Mas quando eu comecei a fazer guiado, já fiz em vários lugares, eu acho que hoje eu falo que eu faço com eles lá com tranquilidade, sabe? É muito bom mesmo. Mas isso também é gosto, assim, de cada um. Tem um monte de lugar que faz, que talvez seja tão bom, é que eu não tenho conhecimento e enquanto uma coisa funciona, eu não gosto de mudar também, sabe? Pensar que há 4, 5 anos não existia isso, né? O quanto que evoluiu em tão pouco tempo. Não tinha. Não tinha. Talvez tivesse, mas não acessível nesse ponto, né? A ponto de... Hoje em dia... Porque eu vejo não acho justo. Eu não acho justo fazer sem mais. Porque a questão da guiada é assim... Você não pode falar, eu já falei isso em live também, você não pode falar para o paciente, seu caso dá para fazer com guiada e sem guiada. Daí é claro que no volume do valor, a guiada vai ser mais cara. Você tem um guia para ser produzido, você vai ter uma tomografia e um escaneamento para o paciente fazer. Então isso vai custar mais, de certa forma. Então vai te dar tranquilidade? Vai. Mas se você pôr no preço o paciente, uma é tanto, a outra é um tanto a mais... Daí o paciente fala assim, mas qual que dá certo? As duas. Então eu quero mais barato, para que você vai pagar mais caro? Então eu acho que assim, tem indicação, não dá a opção de não fazer, porque você sabe que o resultado precisa disso para acontecer. Muito. E todas as possibilidades também, você tendo o controle, entendendo o sistema, tendo o controle de como funciona, da forma de fazer, você consegue solucionar dos casos mais simples até os casos mais complexo, onde você precisa realmente abrir campo, fazer cirurgias ressectivas, fazer enxerto. Você consegue posicionar o implante numa posição que muitas vezes, sem a cirurgia guiada, seria muito mais difícil. Você ia gastar muito mais tempo e suar muito mais para fazer, né? Porque, com o risco de fazer mal ainda. E o que eu estava falando, e na situação de extração, daí é difícil fazer guiada, eu não faço guiada, porque você depende o quê? De ser cuidadoso na hora da extração, né? Para daí você, extrair o dente, coletou lesão se tiver, daí você fala assim, agora eu vou avaliar se dá para fazer, porque o paciente sabe desse risco também. Então, fala, eu vou fazer uma guiada contando com o septo, na hora que você vai tirar o dente, esse septo diminuiu a altura, então daí você perde a referência assim de fazer. E é o que mais tem aparecido hoje essas situações de perdas unitárias para repor com implante, né? Porque eu acho que perda total... Isso hoje em dia cada vez é menor, né, Vinícius? Essa questão do que já foi aquela febre do protocolo, acho que isso diminuiu hoje. Ainda tem muita gente que dá para usar. Sim. Mas a gente começa a entrar acompanhando aí a evolução dos tratamentos, complicações graves também com próteses múltiplas aí, de protocolo e tudo mais. Porque o que acontece? Esse paciente não volta, cara. É muito difícil do paciente de protocolo. Ele acha que terminou a prótese. É a mesma coisa dos pacientes de PT. Os pacientes de PT, às vezes a gente pega paciente que usou a PT 10, 20 anos usando a mesma prótese. E aí esse paciente volta, beleza, quero trocar. Tudo bem, ele escova a prótese fora da boca, mas o protocolo não. O protocolo é só dentro da boca. E aí como que faz? Esse paciente não consegue. E eu falo muito isso. Essa é a minha aula de overdentro e começa assim. Ninguém está ficando mais novo, está todo mundo ficando mais velho. A nossa habilidade manual não está melhorando com o tempo, está piorando. Os pacientes vão ficando mais velhos por mais tempo. Como que essa pessoa que recebeu o protocolo duplo, daqui 20 anos, se ela recebeu isso com 60, 65, 70 anos, como que essa paciente vai higienizar? Ela vai continuar higienizando de maneira adequada? Ou então a pessoa que higieniza a boca dessa paciente vai conseguir higienizar isso de maneira adequada?
Então, assim, eu acho muito importante o protocolo, ele tem as suas indicações, sensacional. Fazemos muitos, somos muito contentes com isso. Porém, a gente tem que entender que existem outras formas de reabilitar esses pacientes que vão envelhecendo ao longo do tempo. Por isso, e agora utilizando aí um pouco da modéstia aí, por isso que para mim a filosofia de trabalho lá na Universidade de Berna é sensacional, porque essa é a discussão. Se o paciente fuma, ele não recebe implante. Se o paciente tem doença periodontal, ele não recebe implante. Por quê? Porque isso é um fator de risco que lá no futuro vai atrapalhar, vai estragar o tratamento. Entendeu? Esse paciente não vai cuidar, vai ter complicação, e essa complicação não é só na boca, ela é muito mais ampla, entendeu? E isso da idade dos pacientes lá é muito discutido, porque os pacientes têm uma sobrevida muito alta, exatamente. E a faculdade lá tem um programa de tratamento em pacientes fora da faculdade. Então eles vão em casas de repouso tratar esses pacientes e levam todos os equipamentos para realizar os tratamentos e também para fazer as próteses. E eles conversam com os cuidadores. Não tem como higienizar uma prótese fixa. Não existe essa possibilidade. Higienização de prótese fixa não tem. Entendeu? Então o que acontece qual que é o tratamento? Uma overdenture, cara. Uma prótese removível sobre implantes, o paciente tira ou o cuidador tira, higieniza na mão, coloca ali. É muito mais fácil e faz sentido isso, entendeu? A gente aqui não teve esse treinamento. Fazem do mesmo jeito com barra? Existem diferentes tipos. Tem eles chamam o Stud, né, que é um componente mais baixinho. Antigamente era o O-ring, hoje tem também o O-ring, mas é um componente um pouquinho mais baixo. A Neodent tem o Equator, lá eles usam bastante o Locator, que é um componente mais baixinho, que ele tem graus de travamento. Então você troca a borrachinha de dentro, ele trava mais ou trava menos. Então você consegue solucionar com 2 implantes inferior, você consegue resolver o problema da prótese movimentando, grandes reabsorções. Então existem diferentes modalidades de tratamento com overdentures, desde utilizando a própria raiz do paciente para reabilitar, até casos mais extensos, casos maiores, onde se remove o palato, se deixa só os dentes, diferentes tipos. Mas essa filosofia de trabalho é o que hoje a gente está tentando trazer de volta, né? A gente tem grandes autores que discutiram, como o Wellington Bonachella e o Paulo Rossetti. Tem um livro de overdenture que hoje é referência no Brasil, mas esse livro é um livro bastante antigo, já tem bastante tempo, e os sistemas mudaram muito, né? Tanto os sistemas mudaram como os custos. Hoje em dia é difícil a gente encontrar, por exemplo, um sistema ERA num custo aceitável, enquanto existem empresas que fazem componentes que têm ou igual ou melhor retentividade num preço mais acessível. Então existe essa necessidade de atualização nessa área. A própria Straumann lançou os implantes de corpo único 2.4 mm para overdenture, entendeu? Então isso precisa ser renovado, que é esse link eu faço com os cursos, né? Então hoje em dia a gente está trabalhando em diversos cursos aqui em Bauru. Nós temos cursos voltados para América Latina e em Sorocaba hoje a gente tem um curso voltado para brasileiro, né? Temos também o mestrado na República Dominicana, mas nesse momento está parado por causa da retomada dos trabalhos, mas hoje em dia meu foco está sendo aqui em Bauru, né? Tem um curso também em Sorocaba, mas hoje a base está sendo aqui em Bauru. E o curso é na parte de reabilitação de próstata ou é junto com a especialização de implante? Como que é? Ou a pessoa forma junto isso? Tem separado então, ou é junto? Não, o curso eles são separados. O curso de implante ele é focado mais na parte cirúrgica e a gente tem o curso de reabilitação oral, que aí a gente trabalha prótese total, removível, fixa e sobre implante, e aí entra também oclusão e a parte de laminados cerâmicos, a gente envolve isso num curso à parte. A reabilitação é uma área muito complexa para a gente dividir. Se a gente for pensar em trabalhar junto com o implante, como é o caso que eu trabalho com o Thiago na República Dominicana, aí a gente precisa estender mais para conseguir trabalhar esse paciente por mais tempo, envolver mais... Para conseguir terminar os casos, né?
também Não de só certa terminar forma, os casos, mas juntando 2 cursos, eu preciso ter uma carga horária muito maior para conseguir passar o conhecimento necessário. Então o curso lá ele é dividido, ele é bem divididinho. Então eu tenho toda a fase de planejamento, depois entro com a parte cirúrgica. Então quando os alunos estão planejando os casos, eles estão tendo a base de cirurgia, isso evolui para cirurgia já com os guias realizados, guia convencional, não precisa ser cirurgia guiada, guia nem prototipagem, é o guia convencional, para no final reabilitar. Então a gente consegue, nesses cursos mais extensos, aí entrando 30 meses, por exemplo, 32, 34 meses, quase 3 anos de curso, a gente consegue desenvolver esse aluno para ele se tornar um reabilitador completo. Como a gente trabalha aqui em torno de 24 meses, uma especialização, aí a gente não coloca na carga horária a cirurgia, mas a gente coloca a reabilitação. Curso separado, né? É, um curso separado. Ou feito numa sequência, então, né? Zé, é assim, igual eu falo, e a gente bate muito nessa tecla, a necessidade de planejar, cara. Você como cirurgião, você viveu isso, você sabe o que é fazer uma moldagem, você sabe o que é um planejamento, você sabe o posicionamento, mas tem muita gente que não sabe, e isso é muito difícil, porque na hora de fazer a cirurgia, se você coloca um implante superficial, você não reabilita, não dá para reabilitar, e aí você vai ter que tirar o implante, entendeu? E é uma coisa que é fundamental, são pequenos detalhes, e o Patrick fala muito disso. Se for ver a aula do Patrick no IN há 2 ou 3 anos atrás, era isso, não era o posicionamento vestíbulo palatino do implante, era o posicionamento ápico-coronal. Por quê? Muito implante superficial, dependendo do sistema, você não consegue fazer. Um cone morse superficial não faz, não tem como. O pilar mais baixo é 0,8. Cara, se tá a superfície ali, não tem como. Então aparece, né? Não tem como, cara, não dá para fazer. Então todos esses detalhes é o que a gente discute. E a questão de sistema no curso tem de todos os sistemas? Então, normalmente a gente trabalha com o hexágono externo, que é hoje a nossa base, tanto que lá com o Thiago ele não sei se o nome é licenciado como Branemark, mas ele é parceiro do Branemark, então ele tem uma certa quantidade de casos que ele precisa realizar de graça pelo Branemark, exatamente, do curso pelo Branemark. Então a gente trabalha com o hexágono externo, que hoje ainda é o implante mais instalado no mundo, com um sistema também de conexão cônica interna, que é o cone morse aí que o pessoal conhece, né? Então são basicamente os 2 sistemas que hoje a gente trabalha. Não existe mais diferença de valor. Vou vender para o meu paciente, ou ele coloca um hexágono externo ou ele coloca um cone morse. Isso não existe mais, não trabalhamos mais assim. Então, existem as indicações tanto do hexágono externo como do cone morse. Dependendo do caso, a gente vai trabalhar com o que for melhor para o caso. Sim. Então, acho que também isso daí, você resolve, você vende ou oferece a resolução do problema, né? Exatamente. É aquilo que eu falei, a gente não quer mais pensar em material, a gente quer fazer o melhor, colocando o melhor. Eu acho que o paciente não entende isso. O paciente não entende. Eu brinco até que ninguém quer o implante, todo mundo quer o dente, né? Então é isso que. E essa vida longa que. Porque a gente tem tipo para usar, hein? Tem implante para molar, tem implante. Não, tem muito tipo. Se for ficar nessa. Cada um é de um jeito, não dá pra trabalhar. E eu não sou cirurgião, igual você me perguntou tipo de implante, eu falei conexão, que é o que eu domino. Agora, tipo de implante, se é cônico, se é cilíndrico, se é um rolo. trilobular, se é octagonal. Para mim, o que eu preciso é uma conexão estável e um implante bem posicionado. O resto, tudo que der errado, se o implante for bom e bem posicionado, tudo que vier depois, a culpa é minha. Mas se o implante está mal posicionado, se o implante for ruim, se a conexão não for estável, como que eu vou fazer construir uma casa boa num alicerce ruim? Não tem como, cara. É difícil. Chegamos nas 9. Já deu uma hora de live. Já eles derrubam aí, acho que faltou 1 minuto para se despedir. Beleza. Mas acho que vamos voltar a falar mais. Acho que faltou coisa aí para falar. Com certeza a gente tinha mais coisa para falar, eu acho, sobre o tema, que é um tema bastante amplo, né? Dá para ficar. Eu tinha pensado em falar de um caso que eu vi hoje antes de entrar na live também para dividir com você.
de como planejou, porque é uma visão, a pessoa não planejou errado, mas não teve essa duração que você falou, porque quis aproveitar um osso baixinho. A gente teria indicado o levantamento de seio com um enxerto e fazer um implante simultâneo e depois reabilitar. Então, mas é questão de pensamento. Eu ia falar sobre um pouco de caso clínico para dar um pouco de experiência, mas a gente volta outro dia. Vambora, tem bastante falar. coisa, Agora que você está perto e está disponível, né? Mais Os horários fácil, não é tão ruim, né? Pelo amor de Deus. Eu já queria ter feito a live com você desde o começo, mas no fuso horário que estava, era 8 horas, não era? Acho que era mais 7. Daí tipo, é muito... Não, mais 5. Era mais 5. Fica pesado. Daí não... Ou ia judiar de você ou ninguém ia estar acordado aqui, daí não deu certo. Beleza. Mas obrigado, Irmão, Zé. Obrigado pelo mais convite. Uma vez. Estamos aqui à disposição sempre que você quiser, cara. É sempre um prazer. Sabe que eu não vi... Eu tô com um ban na live no Instagram desde o dia 25 de outubro, então eu não consigo ver comentários. Não sei se teve com comentário aí. Teve bastante, não aparece mais. Cara. Eu tô vendo vários amigos aqui, desde a época de faculdade, família, tá todo mundo aqui. Putz, então, obrigado, gente. Valeu aí. Minha tela é preta, não aparece nada aqui. Vamos ver até quando vai isso daí. É isso aí. Cara, eu não sei o que acontece. Eu fui notificado de compartilhar conteúdo inapropriado. Cara, eu só falo de serviço aqui. Será que isso Essa é a minha resposta para todas as perguntas. Sabe? Será que querer ganhar vida honesto com o meu trabalho, minha profissão é errado? Mas tá bom. Uma hora volta. Tá valendo, chefe. Se cuide aí, muito obrigado. Boa Beijo noite, nas crianças e na Maria lá. Valeu. Um abraço a todo mundo. Até a próxima. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado a todo mundo. Até a próxima semana. Muito obrigado para você que ficou até aqui, nos acompanhando toda semana com as nossas lives e um bate-papo, sempre tentando trazer algum conteúdo que some na sua vida profissional e que te ajude a aprender mais sobre a nossa vivência clínica sobre odontologia. Até a próxima.